Bom dia, povo lindo, povo abençoado do Senhor. É uma alegria poder iniciarmos o nosso jejum. Aliás, iniciarmos o jejum não, né, queridos? Nós vamos iniciar apenas as reflexões, porque o jejum a gente já está praticando desde mais cedo. Tive alguns problemas técnicos, mas agora estão solucionados. E nós vamos juntos agora, das 8 horas até o meio-dia, refletindo na palavra, tá bom? Eu sou o Wellington Ribeiro e para mim é uma alegria, como diz um amigo que eu tenho aqui, inenarrável ter a sua companhia conosco. Seja bem-vindo para você que está conosco pela primeira vez e para você que já está há mais tempo, continue conosco. Queridos, deixa eu só fazer aqui dar uma orientação. No grupo que você está, se você clicar na descrição dele, lá no nome dele, vai aparecer o link aonde você pode compartilhar com a pessoa que você tem o desejo de convidar ou alguém que pede para você para participar no grupo, tá bom? Eu estou falando isso para ajudar você, que às vezes algumas pessoas me mandam o telefone de alguém ou pedem o link, mas o link já está no grupo, porque são tantas mensagens que às vezes eu nem consigo responder, tá certo? Então já fica essa orientação aí para você, tá? E hoje vamos continuar nossa reflexão dos Salmos 91. Que salmos lindos, né, queridos? A gente já está, essa é a nossa terceira semana que vamos refletir sobre ele. Eu tenho certeza que assim como nos outros dias, ele vai mais uma vez falar ao nosso coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E agora vamos iniciar nossa reflexão a partir do verso 5. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livrará é igual a livramento. Eu fico pensando como Deus tem o desejo de nos livrar de todo o mal. E olha, isso não é apenas comigo e com você. Quando olhamos a história do Gênesis, quando Deus diz a Adão, Adão, olha, eu vou colocar aqui todas as árvores para você comer, tudo aqui é seu. Só não vai para aquele lugar ali, ó, daquela árvore lá. Deus já estava ali fazendo o que, queridos? Dando a orientação de livramento para os nossos primeiros pais. O desejo de Deus é livrar, livrar. Quando nós olhamos a Bíblia, a palavra de Deus, ela é repleta de orientações. E para que servem essas orientações? Deus é o meu e o seu Criador. Ele sabe como é que a gente funciona da forma correta, porque Ele que nos projetou. As orientações de Deus são para nos livrar do mal, para que nós funcionemos de forma certa. Você escutou aqui o fundo musical? Eu estou no quintal, a cigarra está cantando, o galo do vizinho está cantando. Coisa linda é a natureza. Então a palavra de Deus tem orientações para nos livrar. Aqui diz que o Senhor, Ele vai nos livrar. Que bom, não é, queridos? Ó, de novo aqui o galo. Como é bom saber que nós temos um Deus que pode nos livrar. Livrar, muitas vezes, de nós mesmos, das loucuras que fazemos quando não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu sei que alguns pais, todos nós pais, né, quando os nossos filhos estão atingindo uma certa idade, a gente ora por eles por livramento. Livramento. E olha, existem pessoas que precisam ser livres do vício, de que seja qualquer um, que seja ele, a droga, a bebida, a pornografia, qualquer um, qualquer vício. Existem pessoas que precisam ser livres das dívidas financeiras, e a liberdade da dívida financeira também vem com a liberdade de parar de tomar a decisão errada, né? Para parar de entrar em dívida. Existem aqueles que precisam se livrar de um relacionamento abusivo, se livrar da dependência emocional, se livrar de tantas coisas, não é, queridos? Tantas coisas. Pois o Deus do Salmo 91 é aquele que pode livrar. Ele te livrará. Eu gostaria de, junto com você, clamar a libertação. Por libertação.
todos nós precisamos de libertação de alguma coisa ou de alguém, e o Senhor é aquele que nos liberta. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus por isso. Vamos orar por liberdade. E talvez tenha alguma pessoa que você conhece que precisa também de liberdade. Eu tenho recebido alguns pedidos de oração. Ontem mesmo recebi um pedido de uma irmã para orar pelo filho que pediu ajuda para se libertar dos vícios da bebida. Libertação. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Deus nos faz livres. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91, verso 5. Aqui agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre o passarinheiro. Eu já criei passarinho. Eu não sei se você já criou passarinho. Quando eu era adolescente, época que os adolescentes, as crianças brincavam na rua, jogavam bola, pique-pega, pique-esconde, biloca, pipa, em alguns lugares papagaio. Teve a minha fase de criar passarinho. E na rua, né, que eu morava, tinha um monte de adolescente, de gurizinho juvenil. E todo mundo virou, né, entrou nessa febre, sabe, de criar passarinho. E às vezes a gente não tinha, às vezes não, né? Nessa época, menino não tinha dinheiro não, como hoje. Então, a gente dava um jeito, a gente fazia os nossos rolos, fazia os negócios para poder conseguir. Cada um ia ensinando as técnicas, as estratégias para sobreviver no mundo da criação de passarinho. Eu me lembro que uma das estratégias que a gente aprendeu foi como pegar passarinho. Então a gente tinha um passarinho que ficava na gaiola e ele chamava os outros passarinhos. E o que que a gente fazia? A gente pegava a jaca verde, cortava ela e pegava aquele leite dela que se transformava num visgo. Você molhava a mão, ia passando o dedo no leite, ele vai virando uma goma. E nós íamos pro mato, arrumava uma vareta de arame, colocávamos aquele visgo, aquela cola, né, da jaca, e colocávamos ela na gaiola. Quando o nosso passarinho começava a chamar o outro passarinho vinha e pousava exatamente aonde? Na vareta que estava com a cola. Aí a gente saía correndo do mato que estava escondido. A gente estava escondido, olha como é que era. Estava escondido, a gente saía correndo e pegava o passarinho. E assim a gente pegava um monte de passarinho. Aí depois ia vender, ia trocar, enfim. Era assim que a gente fazia nessa época. Eu me lembro aqui dessa história porque aqui fala exatamente o laço do passarinheiro. Não tem como você pegar um passarinho se você ficar olhando para ele, fazendo barulho, estando à vista. Não tem como. Ele voa, ele é muito rápido, é muito inteligente. Por isso que tem que ter uma estratégia. E a melhor estratégia é ser sutil e ficar escondido. Ser sutil e ficar escondido. É assim que Satanás arma o laço do passarinheiro na vida do ser humano. Ele é sutil e ele fica escondido. Nunca é de forma grotesca, nunca é de forma aberta, sempre existe uma sutileza. E é exatamente por isso que nós precisamos desenvolver a visão espiritual. O nosso relacionamento com o nosso maravilhoso Deus Espírito Santo precisa desenvolver a visão espiritual em cada um de nós. E por que eu digo isso? Parece que não tem nada a ver com esse texto, mas queridos, por incrível que pareça, está em perfeita conexão. Pense comigo. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne ou contra sangue, mas contra os principados e potestades no reino espiritual. Então a maior batalha não é física, é espiritual. Como você e eu vamos enxergar as coisas espirituais sem termos visão espiritual? Não tem jeito. Como que nós vamos enxergar a sutileza do inimigo e dos demônios armando uma cilada ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um ano, de um mês, ao longo de 10 anos? Como que nós vamos enxergar essas sutilezas se não tivermos a visão espiritual? Não tem jeito. O laço do passarinheiro, ele já está armado para a gente no dia de hoje. Enquanto estávamos descansando,
Todo o reino das trevas se mobilizou para armar os laços. E à medida que o ser humano vai tomando decisão errada, mais laços vão sendo armados para que ele caia um após outro até ficar em uma condição em que não consegue sair. Percebe? Então, nunca é uma coisa que acontece de uma única vez. Não, existe uma sutileza. É um olhar, é uma mensagem, é um ambiente, é uma escolha que parece ser inofensiva, mas é exatamente essa primeira escolha inofensiva que o passarinheiro do inimigo quer que você tome. Porque a próxima vai ser mais fácil. A próxima é mais fácil, até que você vai estar colado no visgo do pecado. Mas no texto que nós olhamos, na reflexão que nós fizemos há poucos instantes, diz que o Senhor vai nos livrar do quê? Do laço do passarinheiro. O Senhor pode nos livrar da sutileza do inimigo. Mas para isso, não basta você pedir, Senhor, me livra do laço do passarinheiro. Não, você tem que pedir ao Espírito, visão espiritual, para que você enxergue tudo aquilo que está armado como armadilha diante do seu caminho. Queridos, eu sabia que tinha alguma coisa errada com esse meu Salmo 91. Agora que eu fui prestar atenção, que eu coloquei pra gente o verso 5 antes do verso 4, né? Estava errado para mim, mas se o Senhor quis que fosse dessa forma, então o Espírito está conduzindo. Ele sabe que a mensagem que a gente passou faria sentido pra gente. Então vamos lá. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmos 91, verso 4. Cobrirá é o mesmo aspecto de proteção. Todos nós, quando estamos chegando em um momento onde a chuva está chegando, nós queremos estar abrigados. Quando o sol está muito intenso, nós queremos uma sombra. O ser humano, ele gosta de abrigo, ele gosta de proteção. Isso não apenas no mundo físico, não apenas no nosso dia a dia, mas também no mundo espiritual. Nós não apenas gostamos, mas nós precisamos de proteção. E olha, eu quero chamar a sua atenção para a visão espiritual e para o plano espiritual da nossa vida. Já diz o Salmo 120. Ixi, agora minha cabeça falhou. O salmista diz, né? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores, e o Senhor não guardar a casa da cidade, em vão vigiam os sentinelas. Veja, você pode colocar cerca elétrica, câmeras e tudo que você pensar em sua residência. Mas sabe, se o Senhor não cobrir você com as suas penas, você não estará seguro. Os artifícios humanos que nós usamos para proteção, eles são frágeis. É claro que eles inibem o assaltante, inibe aquela pessoa que quer fazer mal a você. Isso é verdade. E se há necessidade, se há condição, você deve sim colocar. Mas não deposite toda a sua esperança e confiança nesse tipo de proteção. Você precisa estar debaixo das penas do Senhor. E a ideia da pena aqui é interessante, né? Porque Deus tem pena, é uma linguagem metafórica. Você já viu uma galinha protegendo seus pintinhos? Já criei galinha aqui no quintal. Você lembra? Alguns anos atrás eu ia gravar aqui os áudios e era barulho de galinha cantando para todo lado, pintinho para todo lado. E é muito interessante quando a galinha, né, a gente chama de galinha fica choca, né? Choca, ela fica toda arisca, ela abre mão da sua própria proteção para poder proteger a sua ninhada. É muito bonito. E assim, é tão engraçado a hora de dormir. Que enquanto eles são pequenininhos, todos eles ali vão para onde? Vão para debaixo da pena da galinha. Fica ali na barriguinha, uns ficam debaixo da asa, ela abre assim, dorme que meio que abrindo a asa. E todos eles ficam ali acomodados dentro dela. Você quase não enxerga ninguém, porque fica todo mundo escondido. 12, 13, 14, 15 pintinhos. Eu criava aqui, tinha uns pintinhos que eles, índio gigante, né? E eles já estavam, eles crescem muito rápido.
E as galinhas são grandes também, mas era interessante que mesmo eles já, uns franguinhos, já ficava sempre ali perto da mamãe. Já não cabia mais debaixo, aí subia, era uma festa só. Mas a ideia aqui é exatamente essa. É a ideia de uma proteção além da conta. A galinha arrisca a sua vida. Às vezes, quando apareciam os cachorros aqui do vizinho, e ela ia para cima para proteger. Aqui diz que o Senhor vai nos cobrir com as suas penas. O Senhor vai nos cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. O Senhor hoje quer estender sobre você a sua cobertura, a sua proteção. Receba a proteção do Senhor. Não sai debaixo dela, não. Fica aí debaixo dela. Não seja teimoso. Peça, receba e permaneça debaixo da proteção do Senhor. Oi, queridos. Desculpa pelo horário. Estava envolvido ali numa tarefa. Mas eu vou mandar aqui esse agora das 11 horas, que já são 11h30. Depois eu mando o de meio-dia, perto de umas meio-dia e 10, tá bom? Ele te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo. Coloquei aqui para a gente refletir um pouquinho sobre como a verdade de Deus pode ser um escudo para a nossa vida. Vivemos dias onde os conceitos eles estão se tornando cada vez mais líquidos pela forma de pensar pós-moderna da sociedade. Tudo se torna relativo e nada mais é absoluto. O problema é que, de pensar dessa maneira, é que nem a palavra de Deus se torna absoluta, ela passa a ser relativa. E aquilo que é relativo não tem uma âncora de certeza ou de afirmação, porque cada um pode construir a sua própria verdade. Cada um pode construir de acordo com o seu pressuposto, de acordo com a sua mente corrompida, aquilo que vai ser certo ou errado para ele. O grande problema, aliás, existem dois grandes problemas nisso. Existem muitos, mas assim, comentar apenas dois. O primeiro problema é que como que uma mente corrompida pelo pecado pode traçar linhas corretas? Então, quando a gente coloca a nossa mente corrompida para traçar esses parâmetros, a gente está se colocando num grande risco. Não só nós, mas aqueles que estão ao nosso redor também. Esse é um dos problemas. E o segundo problema, o maior problema que eu vejo, é que se você coloca a sua verdade e eu coloco a minha, e se em algum momento elas divergirem, e facilmente irão, porque duas mentes corrompidas pelo pecado, elas vão colocar como verdade apenas aquilo que agrada, aquilo que favorece. E quando houver essa divergência, o que vai fazer com que cheguemos em algum acordo? Absolutamente nada, porque é a minha verdade e a sua verdade é a sua verdade. Então a gente nunca vai entrar em um consenso. E é exatamente por isso que hoje cada vez mais tem surgido linhas filosóficas, religiosas, etéricas, porque cada um está construindo a sua verdade, nada mais é absoluto. Mas aqui diz que a verdade do Senhor será o nosso escudo. A palavra de Deus é o nosso escudo. E não apenas a palavra de Deus é o nosso escudo, mas o próprio Cristo também é, porque ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade. A vida dele é a verdade manifestada de uma forma clara e transparente e inquestionável. Em cada ato, em cada palavra, em cada ação e reação, nós podemos encontrar aquilo que foi inspirado na Bíblia, transcrito agora de forma humana na vida de Cristo Jesus. Ele é a verdade. E ele pode ser e deseja ser o nosso escudo, desde que e somente se estivermos alinhados não apenas ao seu propósito, mas também ao seu estilo de vida, seguindo os seus passos a cada momento. Não é aquilo que eu penso ser o correto, não é aquilo que a minha mente, ou que a filosofia, ou que a sociedade vai colocar como sendo verdade, mas aquilo que a palavra diz que é e aquilo que é confirmado. A palavra diz que é e como Cristo confirmou com a sua vida. Que a verdade, a palavra de Deus e a vida de Cristo seja o seu escudo. Mas isso não pode ser apenas uma expressão verbal.
nós precisamos nos alinhar a esse estilo de vida.